inconsciente. A descoberta do inconsciente remonta a Leibniz, teoria das pequenas percepções das quais não temos consciência. Freud desvenda as estruturas psíquicas inconscientes. Psicanálise, psicologia profunda. A filosofia de Schopenhauer exposta em 1818 em O Mundo como Vontade e como Representação. O mundo em sua essência é vontade, força irracional e ativa, força motriz, dinamismo que sentimos na raiz do nosso ser. Toda força da natureza é vontade, minerais, plantas, animais. Primazia da vontade sobre o intelecto, o conhecimento, a razão. Nossas decisões livres são a manifestação de nossa vontade essencial. O mestre é a vontade, o servo é o intelecto. O homem pode ignorar os verdadeiros motivos de suas ações. O sonho é a própria irrupção do inconsciente no consciente. O inconsciente intervém no processo da vida orgânica e a atividade consciente é baseada na atividade inconsciente. As descobertas são fruto da ruminação inconsciente. O inconsciente é, segundo Gennett, o reverso da consciência que não pode sintetizar toda a vida psíquica. A histeria é uma doença da fraqueza que fixa as ideias e se torna uma doença do inconsciente. O inconsciente aparece como fruto de uma redução do poder do ego. A descoberta do próprio Freud é a existência de um inconsciente dinâmico correlato à repressão. Freud tinha sede de conhecimento nas relações humanas. Em 1885 foi aluno de Charcot e depois médico em Viena, especializado em doenças nervosas. Os verdadeiros motivos de nossas ações nem sempre são conhecidos. Freud busca através da evocação de memórias com a associação de ideias. Dificuldade do paciente em expor todos os seus pensamentos e ele fica irritado. É resistência. Essas memórias são mantidas fora da consciência. Freud diz que eles são reprimidos. O ego se defende contra sua aparência consciente. Um mecanismo de defesa é revelado. O médico deve remover esta resistência. A psicanálise é o método terapêutico que combina a associação livre e a luta contra a resistência. Na escuridão do inconsciente há uma tentativa ininterrupta do reprimido de forçar a porta da consciência. Os neuróticos em análise tendem a relacionar seus sonhos com conflitos e sintomas. Os sonhos são mensagens do inconsciente, estrada real que leva ao conhecimento do inconsciente. Os sonhos são a reprodução de eventos do estado de vigília. Eles respondem às nossas preocupações atuais. Aspecto duplo do sonho. Aparência e significado distinguindo o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. A aparente inconsistência. A distorção dos sonhos é explicada por sua formação de compromisso, surgimento censurado do inconsciente no consciente. Os desejos permaneceram insatisfeitos. Para Freud, o sonho representa a realização disfarçada de um desejo reprimido. O sonho é a realização do desejo. Em nossos gestos diários, o inconsciente age sobre atos perdidos, lapsos, descuidos, perdas, atos perdidos, etc. O deslize. Em vez de uma palavra pronunciamos outra. A libido é o valor dinâmico das pulsões sexuais com orientações incestuosas correspondentes ao complexo de Édipo. Concentração na mãe de desejos sexuais e ciúmes em relação ao pai. O complexo de castração é o medo de que o pai retalhe. Interpretar um sonho é como ler um hieróglifo.
Ler o conteúdo latente sob o conteúdo manifesto. O conteúdo latente tem mais riqueza. Pensar por imagem é pobre em comparação com o pensamento conceitual, Biner. É uma dramatização. A imagem se transforma em drama no conteúdo dos sonhos. Cuidado na interpretação. Freud insiste no poder da atividade inconsciente e na influência causal que ela exerce sobre a consciência. A ansiedade causa repressão. O id é o conjunto de pulsões primitivas, elementos reprimidos, de natureza sexual ou agressiva. Em Freud estão no inconsciente de cada um dos elementos que se encontram em qualquer inconsciente. Para Freud, o inconsciente se forma na infância. O eu se constitui em seu caráter imaginário. Busca a prova de sua existência no olhar do outro. O discurso do outro determina e funda a estrutura do desejo. O desejo sempre se refere a uma falta. O objeto perdido só pode ser significado e não encontrado.